Sargento Elton, presidente dessa comissão, o qual eu cumprimento todos aqui presentes. Eu quero fazer só uma retificação, porque atualmente estou presidente da Comissão de Direito do Consumidor, sendo presidente da Associação dos Advogados do Centro-Oeste, Dr. Sérgio, o qual também eu já deixo o abraço e a minha referência. Olha, os serviços públicos prestados pela Copasa enquadram-se na categoria de serviços de consumo, recebendo a incidência das normas consumeristas, e por isso justifica, portanto, a atuação da Comissão de Direito do Consumidor da Associação. Por muito tempo, a Comissão de Direito do Consumidor vem monitorando a prestação de serviço da Copasa, em especial quanto ao descumprimento de seus prazos, quanto às construções das estações de tratamento de esgoto, as denúncias quanto ao esgoto in natura, gerando morte de peixes, da flora e fauna, os reiterados racionamentos e cortes indevidos nos bairros adjacentes, em especial aos bairros da região norte de Divinópolis. Em agosto de 2017, recebemos muitas reclamações de consumidores quanto ao fornecimento da água imprópria para o uso e consumo, irregularidades que até a primeira quinzena de outubro se mantinham para os bairros da cidade. Foi isso que nós vimos no dia 11, quando nós fizemos o evento aqui na Rua São Paulo, onde inclusive Vossa Excelência estava presente. E por fim, em setembro de 2017, a população sofreu um corte de 6 a 8 dias, que por diversos motivos negativos, quanto à sua prestação de serviço de água da Copasa, gerou transtornos e problemas para toda a sociedade, transbordando o senso da razoabilidade. Portanto, diante de tantos fatos, nós decidimos então adentrar ao problema e levantar as informações, inclusive nas cidades da região, quanto à questão do tratamento da água e esgoto, mais particularmente na cidade de Bom Despacho, que o problema praticamente é o mesmo. Então, nós separamos em duas situações: a questão da prestação de serviço, da água, e a questão do tratamento do esgoto. Sabemos que o serviço da Copasa é um serviço essencial e contínuo. Quanto à execução desses serviços, a própria Constituição Federal, em seu artigo 175, o inciso 4º, exige que a prestação de serviço da Copasa seja, no mínimo, adequado. No tocante à prestação de serviço, recorre-se ao artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: os órgãos públicos, por si, suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, como é o da Copasa, contínuo. O inciso 10 do artigo 6º do mesmo Código de Defesa do Consumidor fala: são direitos básicos do consumidor. O inciso 10, a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Então, no tocante à água suja, desde agosto de 2017, a população vem recebendo reiteradamente água suja, amarelada, barrenta, mau cheiro, com ausência ou com excesso de cloro e de produtos químicos. Sobre a qualidade do produto, a pergunta que fica é se nós temos coragem de consumir essa água. A comissão, inclusive Vossa Excelência, como presidente, já teve acesso, e a imprensa em geral, da água que foi entregue em maior parte dos bairros. Um exemplo que eu me lembro, um cidadão chamado Márcio, ele
Felizmente ele gravou, tirou fotos e realmente comprovou aquele produto que é totalmente inadequado para o consumo e para o uso também. É importante dizer que toda pessoa que está aqui é um consumidor. Inclusive na semana, tem 15 dias, na segunda-feira, ao chegar, a minha secretária da minha casa já foi para o seu trabalho, ligou a torneira, encheu o tanque, aquela água toda amarelada, toda inadequada, até mesmo para fazer uma limpeza, porque sabemos que essa água mancha as roupas. Então, essa mesma água que vem gerando problemas nos postos de saúde de Divinópolis. Isso nós deparamos pessoalmente. Eu trouxe aqui, em separado, as reclamações que nós recolhemos no dia 11, só esse conjunto de folhas aqui, só esse conjunto traz reclamações de pessoas que passaram mal, de familiares que passaram mal com o consumo da água. Inclusive eu e minha esposa, por incrível que pareça, como consumidor também, senti também os transtornos dessa água. Portanto, o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor diz: o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente à sua escolha, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, e o abatimento proporcional ao preço. Então, o consumidor tem essas duas hipóteses, que pode recorrer inclusive à justiça. Aqui entendemos que todos os consumidores têm o direito, no mínimo, à restituição dos valores pagos ou o abatimento no preço da fatura da água. Eu acho que, fazendo a pesquisa da imprensa local e regional, a própria Copasa, com seus representantes legais, falaram e confirmaram que há sim um problema na água, que houve sim um problema na água, inclusive que grande parte dessa água em seu reservatório foi descartado. Ora, se descarta uma grande quantidade de água, obviamente aquela água que foi entregue, ela é imprópria, ela não poderia ter sido usada. E eu pergunto, qual informação que a Copasa fez aos consumidores em relação a essa água? Todos beberam, ingeriram essa água sem qualquer informação, sem qualquer advertência. Inclusive tem notícia que o próprio município notificou a Copasa justamente pela ausência de comunicação dessa alteração dessa água. Bem, vou mais adiante. Os cortes indevidos. Já por muito tempo, em especial na ocasião norte da cidade, há um racionamento, há cortes e as pessoas sem água. Já por muito tempo, nós como advogados recebemos reclamações de consumidores de cortes indevidos. Isso nós observamos que a Copasa ela descumpre o dever preventivo. O que é esse dever preventivo? Ora, se há uma projeção, uma programação de que aquele maquinário vai dar defeito, é obrigação de uma empresa como o porte da Copasa fazer os seus estudos técnicos e preventivos justamente para que aquele conjunto de bomba não parasse de repente. E mesmo que ele começasse a dar defeito, mas nós tentamos consertar e não teve jeito, então nós precisamos de buscar uma bomba em Belo Horizonte, verificamos pelas normas consumeristas que a empresa descumpre o dever preventivo, ou seja, ela não investe na sua rede de instalações. O que aconteceu? Eu lembro perfeitamente, inclusive eu estava até fazendo uma entrevista para o portal Centro-Oeste,
onde nós estávamos orientando as pessoas com relação a esse corte e como se proceder. Se a empresa tivesse uma programação de conserto e observando que aquele conjunto de bomba haveria de estragar, já deveriam ter providenciado esse conjunto de bomba e trazer para Divinópolis. O que aconteceu, me lembro muito bem, inclusive pelo vereador Cleitinho, quando estava aqui em uma das reuniões, dizendo que ele havia ficado sabendo, porque ele havia procurado a Copasa na época, para saber por que aquele conjunto de bomba havia estragado. Na verdade, ele nem sabia o que haveria acontecido. Foi aí que nós ficamos sabendo, e aliás, toda a comunidade, de que era um conjunto de bomba que havia estragado. A Copasa, em nenhum momento, se na quinta-feira esse conjunto de bombas já estava com defeito, é obrigação dela fazer o comunicado oficial aos meios de comunicação, ao município de Divinópolis e informar: olha, nós estamos tendo defeito no nosso maquinário e podemos ter um racionamento. Então vocês se organizem, economizem água, porque vai faltar. O que aconteceu? Na segunda, na terça, a cidade inteira praticamente já estava sem água, porque ninguém tinha informação de que havia um defeito no maquinário da Copasa. Somente depois dos meios de comunicação e das autoridades locais ter buscado, inclusive por pressão popular, que a Copasa abriu o jogo. Então ela escondeu a informação. E isso é grave para o Código de Defesa do Consumidor, porque o artigo 6º fala que é obrigação da empresa informar de forma clara, verdadeira, ostensiva, e ela, mais como empresa de serviço essencial e de prestação contínua, ela deveria ter feito essa comunicação prévia a toda a comunidade e não fez. Então ela descumpriu o dever de informação. Esse dever de informação é o que falta muito para a Copasa. Ela fere, com a sua prestação de serviço e por essa ausência de informação, o princípio da transparência. É uma empresa que precisa ser transparente, justamente porque a sua atuação é de suma responsabilidade para toda a comunidade. Então a Copasa não deu nota pública ou qualquer informação prévia sobre a água imprópria, sobre o evento da suspensão do fornecimento de água, muito menos estabeleceu em tempo mínimo o restabelecimento do serviço. Porque a lei fala que a Copasa tem o dever de restabelecer seu serviço em tempo mínimo, e ela não fez. Ora, uma cidade com envergadura como Divinópolis, mais de 250 mil habitantes, uma empresa deixar que a cidade inteira fique 8 dias sem água é inadmissível. Da mesma forma, e repito, ela não informou a população no seu primeiro momento. Ela devia ter informado. Era muito mais honrado para a empresa dizer: olha, o nosso maquinário estragou, vocês devem cuidar da água, devem diminuir o consumo, para justamente quando esse maquinário chegar, nós podemos realizar o corte e fazer o conserto. Mas não fez. No episódio de setembro, a Copasa não cumpriu em sua totalidade, inclusive, a obrigação de reabastecimentos de emergência. Quantos bairros, inclusive nessa casa, recebeu muita reclamação sobre bairros que ficaram totalmente sem água. Entes públicos e estabelecimentos públicos sem água. Somente pela pressão da população e das autoridades dessa casa é que a Copasa começou a dirigir e direcionar carros pipa para aquela entrega de água emergencial, sendo que o próprio contrato e a lei fala que é obrigação dela, direta, e a partir do momento que ela tem o corte, ela tem que entregar essa água.
Então verificamos, vejam que eu disse que esses cortes e esses racionamentos já acontecem por anos, sobretudo nesses bairros mais longe. Mas só nesses 2 episódios é que levantou e nos obrigou realmente a fazer a ação coletiva. Porque não podemos, de maneira alguma, admitir que uma cidade do porte de Divinópolis, uma metrópole, seja refém de uma empresa como a Copasa. Porque nós vemos que ela não presta o serviço adequado na sua prestação de serviço, nem de água, muito menos de esgoto. Agora, outro ponto que nos chamou muita atenção e que é muito importante, a questão da propaganda enganosa. O legislador, quando pensou no Código de Defesa do Consumidor, os 2 pilares, dois dos vários pilares do Código é a informação e vedar a propaganda enganosa. Por muito tempo, a Copasa, ela atua na propaganda enganosa. A empresa promete, repete a promessa, descumpre o prazo. Repete a promessa, descumpre o prazo. E isso é como se pegasse o Código de Defesa do Consumidor e rasgasse. Porque a promessa é de que a estação de tratamento de esgoto do Rio Itapecerica, a promessa era até 2016. Isso está em toda a mídia. Agora, com a alteração contratual, ela promete agora para dezembro de 2018. Agora eu vou destacar 2 artigos. Artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Fazer afirmação falsa ou enganosa, omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produto ou serviço. É infração. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 67. Isso que é mais interessante. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Estava conversando com o amigo Tolentino, deputado Tolentino, quantas e quantas vezes autoridades, e ele em especial, já foi pessoalmente aonde que vai ser essa estação e filmou, tirou foto, gravou da publicidade da Copasa. E ela faz a publicidade em suas entrevistas, confirma essa sua promessa e descumpre ao final. É evidente que a Copasa, portanto, cometeu a propaganda enganosa quando promete e quando sustenta essa construção da estação de tratamento de esgoto Rio Itapecerica, já em 2016. Então, justamente para amenizar os reflexos negativos da cobrança da taxa de esgoto, é que ela repete novamente a promessa e as pessoas são enganadas. E mais, usam da imprensa local e regional para fazer essa publicidade, justamente para a própria empresa, e que ela vai cumprir essa construção. Entendo que é de má fé, abusaram da deslealdade, da enganação, de uma situação que no pano de fundo está evidente e escrachado, que em 2016, e nem em dezembro de 2018, tomara que eu queime a minha língua, essa estação de tratamento de esgoto não estará concluída e não estará em funcionamento. Agora, nas pesquisas que nós estávamos fazendo, uma das pessoas trouxe uma informação que na comunidade de Santo Antônio dos Campos não há o tratamento de esgoto. Há inclusive nós passamos para o presidente da comissão a foto da placa em que o município, inclusive, que é o município que é responsável por essa placa. Mas como a Copasa é a responsável pelo tratamento de esgoto, ela responde também por isso. Existe uma placa lá que diz: Prefeitura Municipal de Divinópolis, Sistema de Tratamento de Esgoto.
Inclusive a placa está errada. Está Santo Antônio dos Campos. Eu não sei se é Campos, é Campos, né? É Campos. A placa está errada. Então, o que essa placa diz? Quando a pessoa chega lá e vê essa placa, entende-se o quê? Que há um tratamento de esgoto, que há uma estação de esgoto. Mas o que há, na verdade, ali é um recolhimento de esgoto jogado no manancial. O que é crime? O que é crime ambiental? Agora, na ação, me pergunto, na ação, eu posso recorrer ao artigo 35, o inciso 1º, que diz, aspas, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, da apresentação, da publicidade. Ora, se nós tivéssemos ajuizado essa ação lá em 2014, o juiz recebido essa ação e dado um prazo para a Copasa com pena de multa diária, eu acredito que ela teria cumprido o prazo em 2016. Agora o que vemos e que vamos fazer é evitar que lá em dezembro de 2018 a Copasa descumpra o seu prazo de novo. Então nós vamos buscar através dessa ação que o juiz determine o cumprimento da oferta sob pena de uma multa pesada para que a Copasa realmente cumpra o seu prazo. E mais, vamos requerer o abatimento na tarifa de esgoto. Fala o seguinte, essa tarifa de esgoto é coisa morta. Realmente, se nós discutirmos se ela é indevida no seu escopo legal, existe uma sentença transitada em julgado que infelizmente foi favorável à Copasa. Mas nós vamos discutir essa taxa de esgoto no seu objetivo. E se nós não temos, já temos esse descumprimento de prazo, e não temos o esgoto tratado, nós vamos requerer que nós tenhamos um desconto na tarifa. E aí o juiz é que vai decidir. Vamos basear no artigo 18, parágrafo 1º, inciso 3º, justamente pelo descumprimento da oferta, porque já teríamos que ter, no mínimo, essa estação de tratamento de esgoto em funcionamento. E mais, nós vamos requerer o cumprimento da obrigação, que o juiz ele ordene a Copasa a regularizar esses cortes indevidos, a regularizar esses racionamentos que são constantes e a regularizar o seu defeito de informação. Uma empresa que nós podemos bater palmas na obrigação de informação é a CEMIG. A CEMIG realmente ela tem um cronograma que se segue com relação ao direito de informação e ela cumpre. Nós não temos cortes antes que tenham a informação. Ah, mas a prestação é diferente, porque pode acontecer um problema na canalização. Entendemos. Mas se há problemas na canalização, é porque descumpriu aquele dever primeiro, o de preventivo, o de fazer a manutenção prévia. Então não tem desculpa. Olha, o que nós vimos lá no dia 11 foi que realmente a água é imprópria. A ausência de fornecimento contínuo de água pela Copasa também é impróprio, é indevido. Há um defeito da prestação de serviço, há uma propaganda enganosa. Isso tudo fere a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Resta atingido a qualidade de vida de todo cidadão divinopolitano. E mais em destaque, é o que nós vimos lá, presidente, é que as pessoas, com aquela indignação absurda, elevada, praticamente o ódio nos olhos, é de que pagaram uma coisa que não se tem, de beber uma coisa que não podia beber. Os ricos compram filtros, os pobres bebem aquela água e se não beber fica sem, porque não tem o dinheiro para comprar um galão de água. Nós temos que pensar nas pessoas mais pequenas, nas pessoas mais pobres, naqueles que têm limitação financeira no mês,
que não pode ficar comprando galão de água, que não pode ter gastos a mais do que tem com a própria fatura de água. Se nós pagamos fatura de água, é para ter a prestação de serviço nos termos da lei. Vossa Excelência me passou a informação com relação ao licenciamento ambiental. A Copasa não tem licenciamento. É coisa absurda. Como que uma empresa que já presta serviço em Divinópolis desde a década de 70 não tem um licenciamento ambiental? Como que a Arsai admite tamanha ilegalidade? Como o município de Divinópolis, do porte que é, recontrata a Copasa sem nem mesmo questionar sobre o licenciamento ambiental? E no contrato não há sequer uma vírgula sobre esse licenciamento ambiental. Não se pode permitir que qualquer empresa utilize o recurso ambiental natural, como é a água, um produto que se acaba, sem ter, no mínimo, licenciamento ambiental. E eu vou mais além. Através dessa licença ambiental, é que poderíamos verificar se o trabalho da Copasa está em conformidade com a legislação ambiental vigente nesse país. Para se ter que ser essa licença, porque essa licença é feita uma série de estudos, de equipes multidisciplinares, de estrita análise técnica, e que tange a utilização correta dos recursos ambientais. Não é nós que vamos fazer, são gente que sabe. E vai verificar o potencial poluidor dessa Copasa. Quantas e quantas vezes na imprensa nós já deparamos com informação de mortandade de peixes, de entrega de esgoto in natura no rio? Se a Copasa pedisse a licença ambiental, ela não ia ter. E eu estava vendo a construção da ET lá, fotos e vídeos, enfim, aquele enorme espaço, né? Pergunta-se, olha, se não tem licença ambiental, aquela construção é legal, ela é indevida. Por quê? Porque se observaria antes de fazer aquilo, qual o prejuízo para a natureza? Qual o prejuízo para a população? E mais, se a empresa não cumprisse com suas metas ambientais, ela teria o prazo para se cumprir. Então passou por cima. É como se pegasse um trator, passa por cima. Vão lá, assinam esse contrato, começa a fazer, dane-se, se alguém reclamar. E é por isso que nós estamos aqui. Porque se a Copasa não tivesse gerado esse problema em agosto, em setembro, nós não estaríamos aqui não. E nós não estaríamos vendo que uma empresa que está tratando a água e devia tratar o esgoto em Divinópolis não tem licença ambiental. Isso aí é uma vergonha. Se julgar na mídia regional e nacional, se for parar no Fantástico, a cara da gente fica envergonhada. E mais ainda para a autoridade que tem competência para fiscalizar, para coibir. Então, nós temos que pensar, e a CPI tem que cobrar essa licença ambiental. Tem que verificar a fundo por que ela não tem essa licença ambiental. Tem que verificar quem que permitiu essa lambança. Porque se ela tivesse a licença ambiental, pelo menos, a gente teria uma pequena tranquilidade. De saber que, olha, se tem licença, acredite-se que não vai ter dano à natureza. Mas nós vemos a olho nu o dano. Isso é só a gente andar ali no lado do rio Tapicirica. Aquilo é puro esgoto. É puro fezes. Para não falar merda. Então, nós precisamos olhar com carinho essa questão de licença ambiental e na nossa ação vamos discutir isso também. Porque o juiz, ele vendo o Ministério Público atuando ao nosso lado, vai cobrar dessa licença ambiental. Agora estendendo mais um pouco, já quase terminando, sobre o contrato. Eu prometi, Vossa Excelência, que desse uma olhada ao contrato, a doutora, a gente analisar em conjunto. E eu estou até agora arrupiado. Porque eu nunca vi coisa igual. Não há dúvida que o contrato, doutora, nós conversamos sobre isso, que o contrato
com o município de Divinópolis e com os usuários, confere obrigações excessivamente onerosas aos consumidores. No contrato, observa-se que, em relação a Copasa, município de Divinópolis, mais ainda os consumidores, Copasa, município, consumidor, uma verdadeira desigualdade de direitos e obrigações, um verdadeiro desequilíbrio contratual. Tem-se verificado que, quando da elaboração deste contrato, por forças contraditórias aos interesses e direitos dos consumidores, pensaram somente na arrecadação de valores, sem sequer prestar o serviço de forma adequada. Não se paga produto ou serviço sem produto, sem prestação de serviço. Isso é coisa lógica no Código de Defesa do Consumidor, mas aqui em Divinópolis a gente paga. Fere-se, portanto, como eu já disse, a dignidade dos consumidores divinopolitanos. Acredito que, se o contrato obrigasse a empresa à construção das ETs, se o esgoto fosse realmente tratado antes de cobrar a taxa, todo divinopolitano pagaria a referida taxa sem questionamento. É o que eu vi lá. As pessoas sentavam na nossa frente e falavam assim: doutor, se eu tivesse o esgoto tratado, eu pago. Se nós virmos aí o rio remanescer, reviver, ressuscitar, eu pago. Mas o que revolta a comunidade é ver que lá tira o dinheiro suado dele, enquanto isso esse dinheiro se cai pelo esgoto. Porque nós não sabemos onde que esse dinheiro para. Porque aqui não para. Aqui nós já vemos que não vai parar. Então observe que, quando da elaboração desse contrato, foi-se firmado a intenção de arrecadar antes mesmo de prestar serviço, acreditando na superioridade em relação ao consumidor. Isso acontece muito. Você vai contratar um serviço de telefonia, um serviço dessas empresas grandes, você chega lá, o contrato está pronto, só falta a sua assinatura, você não lê. E ainda eles falam assim: não, assina aí rapidinho, então não, você vai receber seu contrato na sua casa. A gente nunca recebe. Então a gente vai lá, assina. Contrato de adesão. Estava conversando com o deputado Tolentino, e ele, muito mais conhecimento do que eu, a simples pergunta: Tolentino, o prefeito discutiu esse contrato? Os vereadores conversaram sobre esse contrato? A sociedade, chamaram os técnicos, chamaram os engenheiros, chamaram os funcionários da Copasa? Porque, inclusive, eu atendi 2 funcionários da Copasa e puxei muita informação deles. Indignados com a própria empresa. Porque eles estão lá na ponta e recebem todo o xingamento. Porque os chefes, os gerentes, na ponta eles não vão, mas esses vão. Foram lá. Tenho 2 funcionários que assinaram a reclamação, que fizeram a reclamação. Ainda bem que eles são aposentados, não vão ter nenhuma retaliação. Então, o Código de Defesa do Consumidor foi criado para atuar nessa hipótese. Isto mesmo, quando temos uma desigualdade contratual, temos ilegalidade, imoralidade no corpo das cláusulas impostas. Porque somente favorece a Copasa. Orlando Gomes, no seu livro de contratos, ele fala o seguinte: condições gerais dos contratos: moderar os grandes e escudar os pequenos, refrear os opulentos e abrigar os pobres, conter os fortes e garantir os fracos. É isso que nós vamos fazer na ação. Porque não tenho dúvida, doutora, que o contrato em discussão é de adesão. Isso porque todas as cláusulas, todas as condições impostas são fixadas pela Copasa, de forma unilateral e previamente. Sentaram, estudaram, senta aí, prefeito, assina e pronto. Então, é um contrato de adesão.
Consumidor, então, nem sabia desse contrato. A hora que foi ver, já estava assinado e pronto. Agora resta pagar. Nada contra o contrato de adesão. Até porque, sem os contratos de adesão, não teríamos uma sociedade moderna e organizada. Porém, esperamos que as cláusulas sejam compatíveis com a boa-fé, com equidade, e que não observamos no contrato da Copasa. A verdade é que a Copasa, mal intencionada, aproveitou-se do Estado. É interessante esse aqui, Tolentino. Ela aproveitou o estado de necessidade da população. Você disse isso lá na reunião em Belo Horizonte. O fato de que a empresa já estava prestando serviço para a comunidade, da ausência de conhecimento do município em prestar esse serviço, da questão técnica de executar esse serviço e a complexidade desse serviço, e a sua superioridade e a prepotência econômica perante o próprio município. Porque o município, ele pode ter tecnicamente condições para fazer? Pode. Se tiver interesse, pode. Mas de um dia para o outro, não. Ou seja, acaba que o prefeito é obrigado a assinar um contrato porque daqui a pouco não tem nem o fornecimento de água. E como é que ele fica perante a comunidade? Então, a Copasa impôs as cláusulas atentatórias ao equilíbrio normal, à verdade, ditou a sua lei e quanto a nós, resta cumprir. Dentre as cláusulas que podemos citar, logo a primeira, em seu parágrafo 3º, obriga o município a aderir, a palavra está em destaque, integralmente e sem condicionantes à política tarifária da ARSAE. O artigo 51 diz: são nulas as cláusulas que estabelecem obrigações consideradas iníquas, abusivas e que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, que deixam o fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Permita ao fornecedor, direta e indiretamente, a variação do preço de maneira unilateral. Preocupou a Copasa, então, em desonerar-se por completo de sua responsabilidade. Na cláusula 3ª, teve o desplante de inserir isso aqui, gente. A empresa, ela presta serviço contínuo, presidente. E ela sabe essa dificuldade de prestar o serviço contínuo e a sua responsabilidade. Ela colocou uma cláusula no contrato, a 3ª, que diz hipóteses que não se caracteriza continuidade. Ou seja, que aquela situação ela pode vir no juízo aqui, daqui a pouco, por exemplo, falar assim, não é descontínuo, não é um corte indevido, porque no contrato tem lá a bênção. E a bênção é o seguinte, a descontinuidade é quando? Ordem técnica, ou seja, aquela situação de setembro, ela vem alegar, não, porque foi ordem técnica. As bombas estragaram. A necessidade de fazer reparos, melhorias de qualquer natureza, serviços e manutenções de adequação dos sistemas, quando hipótese de escassez, suspensão, restrição de uso, racionamento hídrico, decorrência de insuficiência de quantidade e qualidade. Tudo. 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 Nessa cláusula, colocou todas as hipóteses de que fere o princípio da continuidade, justamente para se eximir de responsabilidade. Ou seja, o serviço dela passa a ser descontínuo. Aí que está. Essa cláusula, ela chama leonina, abusiva. E só essa cláusula, ela rescinde esse contrato. Por quê? Porque o serviço, conforme a lei, o próprio contrato fere a lei. Porque fere a Constituição, fere o Código de Defesa do Consumidor, porque o serviço dela é contínuo. E no contrato, com a bênção do município, passa a ser descontínuo. Contínuo é essencial. Mas até com o essencial ela não põe. Mas como é que ela ia falar que não é essencial? Não tem jeito. Então, pelo menos o descontínuo ela fez a cláusula.
Sabemos que nesta ocasião ficou estampado para todo cidadão a ausência, eu estou dizendo com relação à questão dos cortes, a ausência de investimento da empresa em seus maquinários, a ausência de manutenção preventiva da empresa, a ausência de programação da empresa para com reparos, investimentos com sua rede de maquinário, a ausência de peça de substituição. Então tudo isso passa a ser justificável com o contrato. Outra cláusula leonina e abusiva é a cláusula 5ª, item 2, parágrafo 2º, que diz: quaisquer... Não, ela fez um contrato que se tiver alteração financeira, qualquer alteração financeira, é o consumidor que paga. Quaisquer alterações de direitos que provoquem inviabilidade técnica ou desequilíbrio econômico financeiro na prestação dos serviços delegados só terão validade após a revisão e alteração formal dos termos contratuais, ficando a palavra sempre garantida à Copasa o direito de cumprir as cláusulas nos moldes originalmente estabelecidos. Como é que eu mudo uma cláusula? Como é que eu vou mudar uma cláusula? Se ela diz o seguinte: ora, se ficar mais caro para mim, o contrato tem que vigorar mesmo assim. Ué, se vai haver uma alteração, se vai sentar e vai assim, vamos mexer nesse contrato aqui, mas vai ficar mais oneroso para a Copasa, nessa cláusula ela fala assim, não, mas o contrato, mesmo assim, ele vai ter que ser cumprido. Ou seja, e aí o prejuízo manda para quem? Para o povo. A cláusula 5ª, item 1, remete tão somente... Isso aqui que eu vou deixar, o Tolentino vai falar muito sobre isso, e os senhores também. A questão do 4% do valor bruto arrecadado com a tarifa bruta de água. O município só ganha 4%. Que contrato bom é esse? A Copasa ganha 96%. Ora, se duas partes vão fazer um negócio, imagine qualquer negócio que a gente possa fazer. Um contrato tem que ser bom para ambas as partes. Um acordo tem que ser bom para ambas as partes. Agora, me taca uma cláusula de 4% para o município, vai lá, o município recebe 4% todo mês, sendo que a Copasa recebe 96%. E nós estávamos conversando ali antes, eu e o Tolentino. E tudo que ela investir, o município vai ter que pagar depois. Que contrato é esse? Chama atenção os direitos da Copasa. Dentre eles, a exoneração por completo. Outra coisa importante que a CP tem que olhar. Isso aqui também eu li essa cláusula 3, 4 vezes. Ela exonera por completo todos os tributos e taxas municipais. Na verdade, é uma renúncia tributária por parte do gestor municipal. Em caso de alguma alteração, tem inserido no item 2.e o repasse desse custo justamente ao consumidor. Ou seja, se haver alguma renúncia, e se houve renúncia, e pelo que a gente sabe, houve renúncia, foi o consumidor que pagou. Obrigado. Acaba que a boca seca mesmo. O item 2.m há uma cláusula interessante e evidentemente abusiva. Aspas. São direitos da Copasa rever as metas de atendimento estabelecidas no anexo 3 em comum acordo com o município. É a questão dos prazos. Caso a Copasa fique impedida de receber a tarifa dos seus serviços prestados. Fecha aspas. Ou seja, coloca uma cláusula que nunca ela vai deixar de receber a taxa de esgoto. Nunca. Talvez até por isso que o juiz possa ter julgado esse processo improcedente. Porque se o juiz tivesse suspendido a taxa de esgoto, quem ia pagar era o município. O município teria que ressarcir a Copasa a ausência dessa taxa de esgoto. Ora,
O desrespeito dos prazos é latente, isso nós já sabemos, né? Ou seja, aí ela vai, diz o seguinte, olha, eu tenho prazo, mas eu não vou cumprir. Eu tenho prazo, mas eu sento com o prefeito e resolvo essa situação. E isso não me atinge em nada no contrato. Ou seja, não há nenhuma cláusula no contrato de punição da Copasa com relação aos descumprimentos de prazo. Para ela, tudo. Para nós, nada. Nada. Agora, uma coisa interessante que eu conversei com Vossa Excelência lá no dia 11. As obrigações impostas à Copasa quanto à proteção do ambiental e dos recursos hídricos, só fechando aqui a questão do contrato, só essas cláusulas, isso já atrai a nulidade das próprias cláusulas e a nulidade absoluta deste contrato. Então eu entendo que o município ele tem que analisar, trazer esse contrato para a mesa e, tendo essa possibilidade, trazer a adequação para esse contrato. O aumento dessa porcentagem na arrecadação, verificar as questões de prazo, verificar essa questão do licenciamento e outras normas que há no código e colocar no próprio contrato. Ou seja, colocar em equilíbrio esse contrato. Agora a questão dos recursos hídricos. No contrato não há nada, não há uma frase sobre proteção ambiental, nada. Entendemos que quando o legislador, quando o executivo sentasse para formular um contrato desse, o que ele ia pensar em primeiro lugar? A proteção do rio, a proteção do manancial. Por quê? Um cidadão, eu contei essa história para o sargento Elton, um senhor de idade, a cultura, né, da vivência, ele me disse o seguinte, olha, nós vivemos sem energia, mas não vivemos sem água. A Copasa, eu pago essa maldita taxa de esgoto, mas eu não vejo a Copasa tratar o esgoto, e o nosso rio está morrendo. É uma obrigação direta da Copasa e indireta, Cleito. E se fossem inteligentes? E se fossem responsáveis? Aqueles que dirigem essa empresa, ele devia pensar o seguinte, eu tenho que tratar o rio. Porque se ele secar, se ele morrer, de onde que eu vou tirar água? Eu vou perder minha bocada. Vou perder meu contrato. Eu vou perder minha arrecadação. Mas não. É porque eles pensam hoje. Eles pensam no dia de hoje. Não pensam no futuro. Não pensam em proteção alguma porque é caro. Eu me atrevo a dizer que a Copasa não gastou porcento algum do que se arrecada na proteção e na recuperação dos seus rios. O que nós vemos aqui em Divinópolis é coisa absurda. E uma coisa importante, esses dias para trás, o ano passado, ou alguns anos aí, não sei se foi ano passado, ano retrasado, o município gastou valores com a retirada dos aguapés. Aí um senhorzinho me disse, senhor, mas não é a Copasa que ganha com isso? Não era a Copasa que tinha que pagar? Eu falei com ele, sim, era a Copasa. O município não tinha obrigação de fazer a limpeza do rio, não, de tirar esses aguapés, não. É a Copasa. É a Copasa que tem a obrigação de fazer esse rio renascer e de viver para tirar a água do rio, para tirar a riqueza. Um senhorzinho, outro lá, me disse o seguinte, o fazendeiro cuida do pasto e da vaca para tirar o seu leite. A Copasa não cuida do rio para tirar a água. E no contrato não há qualquer cláusula que fala sobre meio ambiente de forma obrigatória. A cláusula 11. Presta atenção, presidente. A Copasa se compromete
a envidar esforços no intuito de implementar ações voltadas para a proteção do meio ambiente, o que se refere à preservação dos mananciais que estejam em sua propriedade e que sejam responsáveis pelo fornecimento de água para atender à demanda necessária à prestação do serviço de que trata este contrato. Fecha as aspas. Não há nenhuma obrigação. É favor. Favor. Se ela quiser, ela faz. Se não quiser, não faz. Então, se a Copasa descumpre os prazos, descumpre a proteção do rio, se isso tudo acaba, nós é que vamos ficar com o rio morto. Ela vai encerrar o contrato, dizer que não é viável financeiramente o contrato e encerrar o contrato. Está no contrato. A partir do momento que a Copasa vê que não é mais viável ficar com o contrato, ela rescinde. Agora, o contrário não tem. Se o município vê que é viável, se é viável rescindir esse contrato, ele não pode. Então, ou seja, terminando, o contrato é absolutamente de adesão, absolutamente anulável, e entendo que, tem que ir mais além, entendo que o município tem todas as condições de sentar e renegociar esse contrato. Agora, fica difícil que a própria associação entre com pedido de rescindir o contrato. Isso é questão municipal. É o município que tem essa obrigação. Ou então adequar o contrato. Agora, duas coisas com relação ao município, que é importante para a CPI. Já quanto ao município de Divinópolis, só a título de questionamento, na cláusula 6ª, impõe-se a obrigação ao município de comunicar formalmente à ARSAI, no prazo de 72 horas, a ocorrência de qualquer desconformidade técnica, operacional e de atendimento aos usuários. Será que o município já fez isso? Porque os senhores, eu vi que os senhores estavam reclamando com relação à ARSAI. Mas a ARSAI, ela pode vir e falar assim, mas nós não sabemos de nada. Não existe nenhuma reclamação por parte do município. Entende? Então é obrigação do município, toda e qualquer irregularidade, comunicar a ARSAI. Na verdade, o município teria que ter um setor que interligasse com a Copasa e que ficasse de comunicação 24 horas. Aquela questão da água suja, teve comunicação na ARSAI? O corte dos 8 dias, teve comunicação da ARSAI? Mas é obrigação do município e está no contrato. E por que isso? É quando a gente entra com uma ação na justiça, o consumidor ele reclama que a operadora de telefonia presta um mau serviço. Aí o juiz pergunta, mas no seu processo não tem nenhuma reclamação? Você está falando que o serviço é ruim, mas não tem nenhuma reclamação? Então, por parte do município, presidente, toda e qualquer irregularidade o município é obrigado a fazer. E se tivesse feito, durante todos esses anos, nós teríamos uma pasta longa de reclamações ARSAI, onde vocês poderiam colocar a ARSAI contra a parede. Por que ela não atuou? Por que ela não cobrou? A outra questão, e a última, é a questão financeira. Porque a CPI deve investigar o cumprimento ou não dessa cláusula 9ª do contrato. Ela deu direito à Copasa o uso dos funcionários da prefeitura por 6 meses a contar do início da operação dos serviços do contrato, obrigando a Copasa o reembolso do valor total da folha de pagamentos e encargos sociais. Ou seja, quando começou o contrato, a Copasa teve a possibilidade de usar os funcionários da prefeitura e dentro desses 6 meses era obrigação da Copasa restituir ao município a folha de pagamento. Está no contrato, era obrigação da Copasa fazer essa restituição. É bom que a CPI verifique se houve esse fato, se a Copasa usou os funcionários e se houve essa restituição. Por fim, senhor presidente,
eu trouxe a pasta foi para isso. Terminando, eu disse que todas essas reclamações foram, só essas reclamações é que citam danos à saúde. E nós comentamos sobre isso. Agora imaginem o prejuízo à saúde pública que a Copasa gerou ao município de Divinópolis. Quantos e quantos atendimentos que foram gerados por esse consumo de água imprópria. Então, o que nós sugerimos, né, é que fosse feito o levantamento dos meses, mês de agosto, setembro e outubro, dos atendimentos que relatam sobre a questão da ingestão dessa água e os seus reflexos. Justamente para, de alguma forma, punir a Copasa com relação a esse prejuízo à própria saúde pública. Por tudo, espero que ter contribuído a essa CPI e dizer que mantemos o nosso compromisso de continuar ajudando a CPI e vamos, por esses dias, ajuizar a ação e contando com a CPI. E, da mesma forma, a CPI disponibilizando o nosso trabalho para o que puder, o que precisar. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Eduardo, e peço ao senhor que, se possível, sentar novamente.